Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar de novo aqui em São Paulo, revendo alguns grandes e velhos amigos, e agradecer em particular ao Nassif por ter lembrado da gente que não está diretamente no nuclear, exceto por ser membro da Comissão Deliberativa. Bom, nós procuramos um enfoque que tem um pouco a ver com história, que basicamente, ao olhar a energia, a gente tem que olhar uma evolução em energia primária e elétrica. Em seguida, eu vou procurar passar por consumo e a geração, para ter oportunidade da gente poder discutir mais durante o debate, particularmente evitando repetir coisas que já foram colocadas em detalhe pelo nosso antecessor, que estava com a agulha toda aí de dados bem atualizados. E o Leonan, sem dúvida, tem esse entusiasmo natural. Bom, consumo. O consumo nós vamos basear em algumas coisas importantes. Ele bem colocou, o consumo brasileiro hoje é muito pequeno, o consumo per capita. Mas eu vou procurar mostrar que ele, além disso, ele passa junto a um crescimento populacional, ele é dependente de um crescimento econômico, ele tem a ver com uma cultura nossa e o problema do acesso à energia. Bom, é fundamental a gente ter em mente que o mundo demorou praticamente 10 mil anos depois que o homem parou para chegar ao seu primeiro bilhão de habitantes. E depois foi 123 anos para chegar ao segundo. Depois a população aqui começou a crescer rapidamente. Hoje, sem dúvida nenhuma, essa tendência diminui. Mas o Brasil, ele vem e, inclusive, o jornal, a previsão do IBGE, publicada hoje, prevê que a partir de 2030, e não segundo essa projeção que está aí, esses são dados do IBGE de hoje, a tendência é estabilizar e, inclusive, decrescer. Bom, se nós observarmos onde é que está essa população, aqui é o crescimento da população em 2010, a população em 2010, aqui é a população em 2035, pela estimativa. Então, nos países de baixa renda e os de alta renda, ele praticamente não tem um crescimento grande. E aí pode vir a seguinte pergunta: por que isso é importante? Isso é importante porque sem energia não há futuro, mas o pior, sem energia não tem presente. E quando começar a acabar as fontes da qual a geração é realizada, os de alta renda vão ter que procurar isso em algum lugar, e os de baixa renda ou vão ter que catar uma forma de gerar sua energia, ou vão ter, sem dúvida nenhuma, uma posição de estagnação. Olhem bem um fato importante. Isto aqui é uma figura do British Petroleum, em que essa região aqui é uma região que mostra que em 2006, China, Índia, toda a África, e um percentual grande em termos de Brasil, estavam abaixo do consumo per capita, no qual existem curvas bem definidas, que a mortalidade infantil aumenta, que, sem dúvida nenhuma, a perda de peso em crianças quando a disponibilidade energética é inferior a 1 tonelada de óleo equivalente por ano. Mas o que é importante chamar a atenção aí é que, se eu olhar agora, 2010, eu já vou verificar que uma China já se recuperou bastante e apresentou um número muito maior. Se nós voltarmos ao anterior, nós vamos verificar que aqui, essa região próxima ao Mar Cáspio, sem dúvida nenhuma, também aumentou seu consumo per capita. Olhem bem o que é importante lembrar. China, Índia e essa região aqui, ela é responsável por um considerável aumento, ou pelo considerável
percentual da população mundial. E o que é importante a gente raciocinar é o seguinte: se aumenta o consumo, aumenta a demanda por fonte de energia. Bom, há um fato que é fundamental, que é energia e pobreza. Isso me chamou a atenção duas coisas. Primeiro, eu tive a oportunidade de orientar uma tese sobre energia e pobreza, em que todos esses números ficaram muito evidentes. E o que é importante nessa evidência é que cerca de 1,4 bilhões de pessoas, portanto mais de 20% da população mundial, não tem acesso à eletricidade. A estatística também do IBGE de ontem mostra o seguinte, que 97,8% dos nossos domicílios já têm acesso à eletricidade. E quando eu olhar esse número aqui, 2,7 bilhões de pessoas, 40% da população mundial, ainda fazem uso de biomassa tradicional para cozinhar. Ou seja, isso é lenha. Bom, o que ocorre? Se nós vamos olhar, a maioria das pessoas vivem em áreas rurais, portanto, de difícil acesso para se fazer grandes linhas de transmissão. E constata-se para consumos anuais per capita inferiores a um TOI, esse aumento de mortalidade infantil e desnutrição. Bom, se eu agora olhar a população em termos de mundo, com acesso à eletricidade por região em 2009, nós vamos verificar o seguinte, que aqui nós temos o número de pessoas sem acesso à eletricidade e aqui o número de pessoas que ainda usam lenha para cozinhar. Olhando o caso brasileiro, nós vamos verificar o seguinte, que 3,8 milhões de pessoas ainda não têm acesso à eletricidade. E vamos verificar que 4,5 milhões de pessoas ainda usam lenha para sua cozinha. Olha, se eu agora começar a observar que no Brasil há uma evolução no consumo de eletricidade, essa evolução de consumo de eletricidade, ela é um reflexo total da melhora da condição social. Sem dúvida nenhuma, eu observo fácil que a maior demanda é na área industrial, seguida de imediato pelo residencial. Portanto, não há dúvida que, por um lado, eu tenho um bem-estar empurrando um aumento de consumo, o número de geladeiras, o número de micro-ondas, etc., disponível em cada residência, todos os anos só cresce, e ao mesmo tempo nós verificamos uma tendência natural de ter aparelhos de menor consumo, o que fatalmente fará com que esse crescimento residencial possa ser menor proporcionando, entretanto, a mesma melhoria de bem-estar. Bom, da onde vem isso aí? Ficou claro, como mostrou o Leonardo, aqui a disponibilidade, sem dúvida nenhuma, aqui é petróleo, é o maior produtor de energia primária, que mais contribui ao longo da história, e esse número era muito maior anterior a 1973, quando houve a primeira crise de petróleo, e em 1979, quando houve a segunda, mas praticamente ele estabilizou. Em seguida é o gás estabilizado. O terceiro é o nuclear, mostrando um valor crescente. Esse aqui é o carvão. E aí é importante raciocinar com o fato que é importante, que aqui é o renovável, lá em cima. E o que é que chama atenção nisso? Chama atenção nisso que na área de consumo de eletricidade, em 73, olhem bem aquilo que eu afirmei em relação ao petróleo. Em 73, o percentual de energia produzido por petróleo era 24,7. Em 2008 já era 5,5. Enquanto isso, o carvão vinha crescendo. Ora, isso deve ter alguma razão
bem clara que nós vamos poder enxergar o seguinte: se o carvão era em 73 o maior responsável, embora o petróleo fosse muito barato, o maior responsável atual é o gás, com 21,3. Ora, surge, portanto, uma coisa importante, mais um item importante a se observar: petróleo, gás, carvão, a própria hidro, porque embora ela seja renovável, ela depende daquele potencial existir, o nuclear, e mesmo essas fontes renováveis, elas têm um limite na qual ela pode ser disponibilizada. Esse limite depende de algumas coisas que são fundamentais, que são, primeiro, a distribuição de energia. Olha, se eu observar que, primeiro, um fato que é fundamental, a energia primária consumida nos países de alta renda é 57,7% praticamente. A população é só 14%. Ora, se, por maior que seja o nível de bem-estar dessa população, sem dúvida nenhuma, o grande consumidor dessa energia primária será o setor industrial, o setor produtivo deles. O outro aspecto importante é que a nosso percentual de energia elétrica na energia primária, quanto maior o desenvolvimento de um país, de um grupo de países, que é o caso de alta renda, é 54,6%, enquanto nos de baixa renda é 1,7%. Então, nós podemos basicamente tirar como conclusão o seguinte aspecto: energia primária para o desenvolvimento como um todo, mas energia elétrica fundamental se nós caminhamos para um processo de maior desenvolvimento. Bom, agora se eu comparar isso com o mundo, Brasil com o mundo, eu vou verificar o seguinte: no nuclear, 2,8%, no mundo 13,5%, no carvão mineral 2,3%, 41%, no hídrico 84%, 15%, petróleo 3,1%, 5,5%, calor, gás 3,5%, 21,3%, outros 4,3%, 2,8%. Isso mostra uma situação muito confortável com referência ao que é conhecido em termos de efeito estufa atualmente. E mostra também um dado importante, que a solução para os nossos problemas deve ter em consideração, primeiro e fundamental, quais são as reservas, quais são as nossas disponibilidades em termos de fontes. Se nós agora pegarmos a tendência de geração, isso aqui é um trabalho feito pela IEA, International Energy Agency, e nós verificamos o seguinte: ele compara 2008 com 2020 e 2035. E observa-se uma coisa importante: todos os hidrocarbonetos continuam crescendo. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai demandar um consumo maior de energia, de combustível fóssil. E uma coisa, entretanto, importante é que o nuclear, ele cresce também nesse conjunto. Qual é o fato que manda nisso aí? O fato que manda nisso, primeiro, é a disponibilidade. Se nós observarmos aqui, em termos de vida e em termos de participação, nós vamos verificar o seguinte: por continente, eu tenho uma vida prevista em termos de cada um dos principais componentes da geração térmica. E o que é importante, entretanto, observar é o seguinte: que isso aqui, quando chega no valor mundial, porque esse valor aqui, em termos de estado de América do Norte, continente americano, ele está num número muito alto, mas o que esse número significa? Significa aquela disponibilidade com aquele consumo naquele continente. Quando eu chego para o mundo, o quadro muda, porque uma análise que se faz, se verifica que
daqui a 10 anos, o número de produtores de petróleo será menor, o número de produtores de gás será menor. E onde é que eu tenho um valor ainda considerável alto em termos de geração? Eu tenho esse número considerável alto, conforme foi visto, inclusive no caso da demonstração do Leonardo, aonde? No carvão e no gás. E sem dúvida nenhuma eles não mostram o nuclear, porque esses são válidos apenas para esses hidrocarbonetos de reservas bem conhecidas. É um fato fundamental raciocinar que durante todo esse período, aqui está a variação do preço do petróleo, preço do carvão, preço do gás natural, todos esses preços eles acompanharam mais ou menos o mesmo ritmo. A emissão de CO2 já foi discutida, o futuro da energia a longo prazo, portanto, tem a ver com mudança climática, segurança energética, perspectivas econômicas nos próximos anos e implantação de tecnologias de baixo carbono. O que é fundamental no longo prazo é que se pense também em cenários que vão depender da ação política de governo, do desenvolvimento de tecnologia, do preço da energia, do comportamento do usuário final e dos planos de eliminar subsídios de combustíveis fósseis. Um dado importante, se fosse feito um programa para acabar com disponibilizar um mínimo de energia de um TOI por cada habitante que hoje não tem, seriam necessários da ordem de 300 bilhões de dólares disponibilizados para esse programa em termos mundiais. Bom, agora se eu observar rapidamente, já me disseram ali 10 minutos, então eu pulei um ponto. O que é a chave desse negócio? Nós temos que olhar os próximos 50 anos. Próximos 50 anos, a população do mundo cresceu. Problemas, energia, água, alimentos, etc. E aqui, todos eles, se eu começar a olhar os grandes problemas, que vai com o mundo em termos de custos, em termos de demanda, eu vou verificar o seguinte: eles são fortemente dependentes de energia. E aí, eu observo o seguinte: se eu tiver que fazer alguma coisa, eu tenho que raciocinar com algo que é fundamental. Eu não posso cair no mesmo pecado que nós já caímos no passado. Nós tínhamos disponível combustível, petróleo, gasolina com preço muito barato. Nós não pensávamos jamais em investir e produzir no futuro. E aí o que é que terminava acontecendo? Terminava acontecendo uma coisa simples: quando esse preço mudou, nós caímos numa crise econômica arrastando todo o conjunto. No nuclear, nós temos a seguinte chance: primeiro, nós temos uma área já reconhecida com uma reserva bastante grande. Eu não chegaria a dizer que nós chegaríamos ao valor correspondente ao da Austrália, que pode ser até maior, mas o que acontece é o seguinte: é que vai depender muito de qual é o preço desse urânio, porque nós temos urânio associado a um conjunto de outras formações minerais que ainda não são consideradas dentro da nossa reserva. Bom, em relação à procura desse material, o Brasil tinha tecnologia de prospecção bastante avançada. Hoje, a nossa prospecção praticamente reduziu muito. Eu diria, ela existe muito ainda só em terreno, na área de Caeté, onde está produzido. A grande massa de procura de urânio hoje no país parou. Nós temos minérios de diferentes formações, algumas de fácil extração, como Caeté, outras de muito mais difícil, como, por exemplo, lá em Santa Quitéria, no Ceará. Bom, a tecnologia de usina de concentração, o Brasil domina. Ela tem como origem, e outro dia foi curioso, eu assistindo um programa que, aliás, eu cumprimentei o Nassif, o último programa de segunda-feira agora, da história da química aqui no Brasil,
ele contou a história de um professor aqui de Química da USP, que foi buscar lá no passado a formação dos químicos que deu origem a todo esse processo que o Brasil dominou completamente lá no IPEM, de produção de concentrado e purificação. Bom, em seguida, produção de concentrado, ele é consequência dessa usina de concentração, ele é obrigado a passar por um processo de purificação, concentração e conversão. Eu aí fico feliz de uma coisa. Primeiro, que esse processo de conversão foi o grande responsável por uma primeira grande decisão que eu vi o governo adotar em termos de alguma coisa fundamental no nuclear. Quando houve acordo com a Alemanha, o acordo com a Alemanha não incluía a unidade de conversão. E o governo, o Geisel, mandou analisar, não se tinha como obter isso no exterior, e ele deu uma decisão. A decisão foi que se tivesse concluído e mostrado para ele um pequeno vasilhame, uma amostra de UF6 produzido nacionalmente, ele autorizaria ser feito no Brasil. Em fevereiro de 79, antes dele sair, foi levado a ele pelo Pieroni junto com Alcídio Abrão, e o que acontece, em 12 de março de 79, ele autorizou ser feita a usina a piloto de conversão. Infelizmente, isso foi desmontado depois nos anos 90. Mas eu fiquei muito feliz indo a Aramar ver essa tecnologia dando origem à usina de conversão e de purificação que a gente tinha, foi dominado e estava se perdendo inteiramente. Bom, esse é fundamental porque o F6 é um gás. Sem esse gás a gente não consegue fazer esse processo de enriquecimento que está sendo utilizado no Brasil, nem o de difusão também. As centrífugas, o processo de centrifugação, o Brasil hoje domina completamente. Há sempre um problema fundamental, que é da disponibilidade de recursos, decisões e qual o procedimento para se chegar a uma escala industrial maior. Realmente o processo está dominado, foi resultado de um esforço muito grande da área nuclear brasileira, que, somando o pessoal do IPEM junto com o pessoal da Marinha, esse número foi de uma forma, no início, é fácil constatar pela disponibilidade de recursos humanos disponíveis na época, o número a participação do IPEM foi diminuindo, a participação da Marinha foi crescendo. Nós chegamos ao ano de 90 com um processo complicado de novo. O que aconteceu foi que esse processo foi melhorado pela Marinha e hoje nós conseguimos efetivamente ter um processo de produção de uma usina de enriquecimento inteiramente nacional. É bom dizer o seguinte: ainda existem pequenos gargalos aqui dentro de produtos que o Brasil precisa desenvolver. E que, logicamente, é alguma coisa que eu acho que é um esforço que deve ser integrado. Bom, a partir daí, nós temos o processo de armazenamento da mesma maneira que eu armazeno o F6 enriquecido, ou natural, eu enriqueço aqui e armazeno. E é um fato importante, eu tenho que armazenar. O urânio natural, ele tem 0,7% de urânio 235. Depois do processo de enriquecimento, eu não baixo isso a zero, sobra um valor. Isso, quando a gente visita as usinas de enriquecimento no mundo inteiro, e o Cláudio Rodrigues foi numa comigo, assim que o Brasil conseguiu fazer alguma coisa aqui
diferente, eles abriram uma usina para se ver. O que aconteceu foi que o número de tambores de UF6 empobrecido é extremamente grande, o que implica se pensar que esse é um problema de se atirar no futuro. Se eu raciocinar que eu estou, supondo, deixando um teio de 0,25, significa que eu só estou usando da ordem de 60% da energia contida no nosso urânio. E que no futuro, se esse preço chegar muito mais alto, eu posso buscar esse número mais baixo. Então, eu ainda estou guardando uma reserva energética nesse teio que aí existe. Bom, lá em cima é a fábrica de combustíveis, tecnologia que o Brasil já tem desenvolvida. Ela tem em Resende um sistema instalado, o IPEI tem para a produção dos seus combustíveis e a Marinha Arabá para a produção do seu combustível especial. Bom, essa aí é para a destinação do nosso reator. E aí nós temos uma coisa que o Brasil tinha avançado muito, mas se parou completamente, que foi o reprocessamento. Esse, infelizmente, parou e, por enquanto, está parado. Mas, sem dúvida nenhuma, é só raciocinar também de novo. Quando eu tiro um elemento combustível queimado de uma usina, ele tem 0,8 ainda de urânio 235. Ele tem plutônio. Então, eu, sem dúvida nenhuma, eu tenho energia ali. Eu não sei se as gerações futuras, elas não vão efetivamente parar e pensar no seguinte: não, peraí, eles consumiram o filé mignon da energia, mas ainda deixaram alguma coisa que a gente pode ser utilizado. Bom, uma outra coisa importante a se pensar é que tem uma série de outras aplicações da energia nuclear, que vai junto no subconjunto, e o calcanhar de Aquiles, que é o nosso rejeito, que efetivamente ele leva a uma coisa importante: nós não podemos deixar calcanhares de Aquiles. E aí eu diria, lições do passado, premissa básica, autonomia em combustível. Então eu não posso ficar dependente de alguma coisa que eu não tenha. Eu não tinha petróleo, ok, eu tinha uma dependência muito grande. E uma segunda coisa, além do combustível, eu tenho que ter independência tecnológica. E uma coisa fundamental: quando eu olhar o combustível, eu não posso estar olhando somente para o Brasil, eu tenho que estar olhando em relação ao mundo como um todo. Porque se eu não olhar em relação ao mundo como um todo, é fácil verificar a ambição sobre o Oriente Médio e a ambição que agora está indo na direção do Mar Cáspio. Em que é só observar, por exemplo, o crescimento do Azerbaijão nos últimos anos, simplesmente porque ele conseguiu viabilizar a extração de petróleo ali no Mar Cáspio. E eu diria, portanto, qualquer que seja a solução, o nuclear é uma boa solução, porque nós temos combustível, a natureza nos deu, nós sabemos e podemos, é simplesmente um processo de decisão para ter autonomia total com independência tecnológica. E autonomia em combustível, nós podemos dizer que nesse horizonte que nós estamos discutindo, existe para hídrica, existe para petróleo, existe para gás, existe para o nuclear. Para o solar, a gente tem aí no processo uma dificuldade, que é a nossa produção. Quando por aquecimento, nós inclusive a gente fez um projeto lá na FAPER que está dando resultado excelente, tá? E na eólica também, embora na eólica o gerador é pequeno. E eu diria que nós estamos, em termos de autonomia combustível, nós estamos numa situação que eu diria relativamente confortável. Com um ponto importante, tecnológico, no nuclear, nós estamos melhor do que numa série de outras.
Bom, conclusão. Energia. É indispensável para bem-estar de hoje e do amanhã. Ele é indispensável para o desenvolvimento econômico e social. Não adianta. Segundo, nós temos ainda uma considerável baixo uso de energia comparado com o restante do mundo. Segundo, ele é um fator de independência que é fundamental. Terceiro, ele é indispensável ter autonomia. E é um fator que induz crises internacionais. E isso é facilmente constatado à medida que os países conseguem ou vão fazendo o seu próprio desenvolvimento. Muito obrigado. É importante você observar o seguinte, vamos imaginar historicamente como é que as coisas aconteceram. Sem dúvida nenhuma, aonde houve no Brasil a maior concentração em engenharia nuclear no ciclo do combustível, isso sem dúvida nenhuma, tá? Era o IPEM. Isso veio por razões históricas, ao longo de um período que começou nos anos 50, basicamente, quando em 1979 foram adotadas determinadas decisões. O que aconteceu? Se teve a chance de se ter de 79 a 90 um programa com continuidade de desenvolvimento. E sem dúvida nenhuma, fazendo junção de todos os recursos humanos e competências existentes dentro do país. E que, proporcionalmente, é só observar que efetivamente a grande ação era aí. O que ocorreu a partir de 1990? Nós tivemos uma série de mudanças, e se você olhar, não é um fenômeno de IPEM, é um fenômeno que aconteceu no Brasil como um todo. Tá? Praticamente não se falava em energia nuclear, exceto para a área médica e especificamente para a área médica. Então, essa perda fez com que todo esse sistema tivesse sofrido dessa alteração. E eu, quando lembrei que nós tivemos a chance de ter uma continuidade, porque a Marinha tinha um processo de interesse mantido, é fundamental lembrar o seguinte, que historicamente esse processo para eles é fundamental. Então, o que ocorre? Se eles hoje têm R$1, eles mantêm aquilo que está funcionando e botam aquele real. Se amanhã tiver 10, botam 10. No nosso processo a gente era um pouco diferente. Nós somos um pouco diferente. Nós estamos sempre procurando qual é a porta que tem maior atração. E é fácil observar quando nós hoje temos um problema para o desenvolvimento nacional. Por quê? Por ausência de número de engenheiros qualificados para o mercado. Por quê? Porque o mercado não estava efetivamente com essa demanda, e aí o jovem não ia para a engenharia, muito menos para a engenharia nuclear. Então isso tudo foi um fenômeno que aconteceu historicamente, se explica assim. Eu queria ouvir o Rex. Rex, olhando o passado, olhando ciência e tecnologia que se conseguiu fazer no país a partir dos anos 50, como você mencionou, chegando-se a resultados importantes, relevantes para a área nuclear, como se chegou ao final dos anos 90, o que você faria daqui para frente? Você que foi o comandante de todo o programa. Não, Cláudio, eu te diria o seguinte, a coisa é complicada, né? Porque primeiro, não existe comandante se não tem tropa. Esse é o primeiro ponto. Qualquer sujeito que queira comandar alguma coisa que não tem tropa. E segundo, por que houve, na verdade, você tinha uma coisa que a gente brincando chamava de armazém de competência. Ou seja, durante todo o período, longo período, se foi em diferentes locais do país, foram sendo formadas pessoas de vários tipos, de várias formações, num espectro muito amplo,
mas isso tudo era conhecido. Então, eu te digo o seguinte, não houve milagre. O que se teve foi dar um objetivo, meio e continuidade para essa pessoa, para esse pessoal. E, sem dúvida nenhuma, com uma gestão que era muito facilitada e simplificada. Então, você vê o seguinte, eu digo tranquilamente o seguinte, se você der meios, se você der objetivos, se você der garantir continuidade e simplificar o processo de gestão, você terá resultado. Você pergunta, o que é que eu faria se fosse daqui para diante? Eu te diria o seguinte, eu primeiro procuraria tirar uma fotografia real. Eu hoje conversava com o Leonan no avião, né, depois vai sair do avião. Há uma coisa que é muito difícil no Brasil, é restaurar a verdade. Quer dizer, você saber ter a verdadeira fotografia de cada instalação, o que está acontecendo exatamente ali, será que ela continuará funcionando nessas condições que estão sendo faladas, etc. Isso seria o primeiro ponto. Mas tem uma coisa que é fundamental, isso seria apenas para consertar, ter um conserto imediato. Mas tem um segundo ponto que eu considero fundamental, que é você formar pessoal. Formar pessoal e garantir continuidade. Se você formar pessoal, esse pessoal tiver perspectiva, você garantir continuidade, o milagre acontece. E todos nós somos consequência dessa formação que teve continuidade.